Aqui é o Ícaro do canal Matheus, né? E eu vim aqui fazer esse vídeo, né, a pedido aí do meu amigo Matheus Tiburcio. Ele pediu que eu fizesse um vídeo, né, esclarecendo essa questão da ironia socrática, né? Só que eu não vou, nesse vídeo, tratar diretamente desse problema da ironia socrática, mas sim de um outro problema relacionado, né, com esse, que é o problema da denegação do saber. O que é o problema da denegação do saber? É um problema que é também chamado de problema da ignorância socrática, né? Esse problema é basicamente aquela vinculação, aquela compreensão segundo a qual Sócrates é uma espécie de um cético, né? Ele seria alguém que simplesmente negaria o conhecimento, né, de qualquer modo. Então, a questão da denegação do saber é justamente a compreensão dessa tese socrática. Se realmente Sócrates nega o saber de forma absoluta ou se há algo ali por trás. Então, esse problema ele será interessante discutir primeiro na frente do problema da ironia socrática. Por quê? Porque o problema da ironia socrática ele pressupõe uma compreensão, né? Ele pressupõe, por sua vez, uma compreensão da base epistemológica que radica os diálogos socráticos, né? E, por sua vez, esse problema da denegação do saber permite justamente esclarecer essa questão dos pressupostos epistemológicos que estão por trás, nos quais os diálogos socráticos estão fundados, né? Então, vamos direto ao ponto, né? Quais são esses pressupostos epistemológicos? Ora, esses pressupostos epistemológicos, eles estão radicados numa tradição sapiencial grega, né? Isso aí quem esclarece muito bem é o Bruno Snell, né? Ele esclarece justamente que a tradição grega, né, ela está fundada sobre uma tradição sapiencial que coloca justamente uma contraposição entre a condição humana, do saber humano, e do saber divino, né? Essa contraposição do saber humano e do saber divino, por sua vez, ela situa, né, essa tensão entre a condição humana e a condição divina. E, por sua vez, né, isso vai levar justamente àquilo que um grande platonista do século XX, o Gregory Vlastos, né, chamou de a distinção entre saber forte e saber fraco nos diálogos socráticos, né? Basicamente, o que a gente vai ver é justamente aqui em que diálogos isso se esclarece muito bem, né? Porque eu ficar falando isso simplesmente sem mencionar diálogos vai ficar um pouco abstrato, né? Mas basicamente a gente pode verificar essa questão, basicamente, em primeiro lugar, na Apologia de Sócrates, porque a Apologia de Sócrates estabelece justamente a matriz pela qual, ou o ponto de partida, melhor dizendo, para a compreensão dos pressupostos epistemológicos nos diálogos socráticos. Basicamente, essa discussão sobre os pressupostos epistemológicos, elas estão localizadas precisamente ali a partir do 19b até por volta do 23a da Apologia de Sócrates, né? E o que é que tem lá? O que tem lá, nesse passo da Apologia de Sócrates, é justamente o chamado percurso zetético de Sócrates, né? O percurso zetético de Sócrates é aquele chamado que ele tem pelo oráculo de Delfos, e ele começa a questionar os interlocutores na polis, né? E o primeiro grupo que ele começa a questionar o saber é justamente o grupo dos sofistas e dos investigadores da natureza, né? Esses ele vincula justamente um saber, né? No caso aqui o saber, que o termo que ele utiliza em grego é episteme, né? E essa episteme, por sua vez, que ele vincula a esse pessoal, é justamente aquele saber de tornar os jovens melhores, né? Tornar os jovens aristói. E ele contrapõe esse saber ao saber dele, ao saber que é atribuído a ele próprio, que é uma sophiantina, uma certa sabedoria, né? E ele qualifica essa certa sabedoria que ele atribui a si mesmo, e que é atribuída a si mesmo pelo oráculo de Delfos e pelos outros, que essa certa sabedoria é a sabedoria humana, é uma anthropine sophia, ok? Então, esse é o contraste.
em primeiro lugar, que é um contrário de espécies de saber, de modalidades de saber. Ou seja, você tem um saber que é um saber que é o chamado saber eutrófico, né? É um saber que é muito voltado para a formação humana, a formação dos jovens, para tornar os jovens aristóicos. E isso a gente pode chamar esse saber um saber eutrófico, né? E, por sua vez, você tem uma segunda classe de sujeitos, né? Esses que realmente Sócrates diz que eles sabem algo que o próprio Sócrates não sabe, só que aqui ele utiliza uma outra terminologia epistemológica, que é o verbo epistantai, né? E ele vincula esse epistantai, esse saber, esse tipo de saber vinculado ao termo epistantai, a os artesãos, né? Ou seja, um saber técnico. Só que no caso a crítica que ele menciona aos artesãos, não é que eles não é um simples rechaço desse saber, ou seja, não é uma negação da espécie ou da modalidade do saber, mas da desmesura desse saber. Por quê? Porque no caso dos artesãos, ele diz que os artesãos sabem algo que ele próprio, Sócrates, não sabe, mas que, por sua vez, eles se julgam os mais sábios, os sofotatós, né? E, portanto, eles, por causa disso, por causa dessa desmesura, por julgar que são os mais sábios, ou seja, por acharem que o seu saber técnico é ilimitado, né? Ele justamente aponta que eles caem na amatia, né? Na ignorância, ok? Então, eu já escrevi sobre esse ponto, então eu tenho um resumo sobre essa questão na Apologia de Sócrates, que pode ser resumido nas seguintes teses. Primeira tese que nós tiramos, nós concluímos da Apologia de Sócrates, da discussão sobre a Apologia de Sócrates. Então, primeiro, nenhum dos interlocutores sabe, não, o verbo que eles utilizam para saber, nesses casos, é o verbo eidenai. Nenhum dos interlocutores sabe, pois eles são refutados, são submetidos a um elenkos, né, pelo Sócrates. Os interlocutores aparentam ou julgam ser sábios, né? Eles aparentam ou julgam, o verbo é oiestai ou doken, né? E eles julgam ser sábios, só fora. Mas, como eles não persistem no elenco, eles são refutados, então eles não sabem realmente. Aí o verbo normalmente é o verbo eidena. A vitória de Sócrates no exame empreendido, que ele confere certa sabedoria sofiantina, pois ele é aquele que se mantém não refutado após o elenco, né? Todavia, só o Deus é verdadeiramente sábio, né? Isso, inclusive, é afirmado pelo próprio Sócrates na Apologia de Sócrates 23a, quando ele diz que, na verdade, sábio seja o Deus, né? E no original é toionti roteo sophoseinai, né? Então, ele nega, em primeiro lugar, um tipo de saber, uma modalidade de saber, que é esse saber eutrófico vinculado principalmente aos sofistas, né? Da melhora dos jovens, tornar os jovens aristóicos, e, por sua vez, ele também nega a desmesura do conhecimento vinculado aos artesãos, porque eles julgam que o saber técnico deles é o maior de todos, e, portanto, eles são os mais sábios de todos, os sofotatós, né? E aí, por conta dessa desmesura, eles caem na amatia. Justamente porque eles não têm a medida do seu saber e nem a sua humildade perante o verdadeiro sábio, que é Deus. Então, o segundo ponto que nós tiramos é que Sócrates não é verdadeiramente sábio, embora possua certa sabedoria. Ele tem uma sofiantina, né? Sendo esta sabedoria uma sabedoria humana, aquilo que ele chama de antropine sophia. Ok? Em terceiro lugar, a terceira conclusão que nós tiramos é que os interlocutores são ignorantes, né? São amateis, pois eles julgam saber, mas na verdade não sabem, né? Eles não são propriamente ignorantes no sentido técnico, epistemológico, né? O que eles são, na verdade, são desmesurados, eles têm um vício epistêmico, né, radicado numa desmesura, pois eles não reconhecem a sua condição epistêmica e, portanto, por não reconhecer essa condição epistêmica, eles julgam saber mais do que na verdade sabem, né, e aí caem num vício epistêmico. Então, aqui a gente já vê justamente essa contraposição dessas modalidades de saber
e do saber de Deus, do saber do Deus e do saber humano, que é o saber que é vinculado ao Sócrates, né? Nós já vemos aí justamente aquela contraposição, nós vemos nesse esquema justamente uma espécie de um eco dessa tradição sapiencial, né? Que é justamente essa tradição sapiencial, ela tem uma estrutura tensional. Qual é essa estrutura tensional? Essa estrutura tensional é uma estrutura que estabelece dois limites, né? O limite extremo vertical superior é o saber divino, né? Porque só o Deus é verdadeiramente sábio, né? Só Deus, só o Hotheos é um sóphos, né? Verdadeiro. Por outro lado, você tem a ignorância, né? E essa é a condição bestial, né? Mas, por outro lado, você tem a condição tensional. A condição tensional é justamente estabelecida pelo estado epistêmico da sabedoria humana, né? Essa sabedoria humana é justamente a exata medida tensional entre a ignorância, né, que tanto está no reconhecimento de um saber não fundamental, ou na desmesura do reconhecimento de um saber que é realmente saber, mas que na verdade é utilizado de forma desmesurada, pois se pensa que por saber ser um saber limitado, esse saber na verdade é um saber absoluto. E por sua vez, esse termo limite é um termo limite inferior, né? Então você tem uma estrutura vertical em que você tem a amatia, né, que é o limite inferior, e o saber divino, né, a sabedoria divina, né, porque só o Deus é o verdadeiramente sábio. Então, a sabedoria humana, que é a sabedoria socrática, ela se encontra justamente de uma estrutura tensional entre esses dois âmbitos. Okay? E essa estrutura tensional entre esses dois âmbitos é justamente um eco dessa tradição sapiencial que o Bruno Snell nos explica muito bem. Okay? Então você tem essa denegação do saber. Essa denegação do saber na apologia de Sócrates. Todavia, essa denegação do saber também aparece em outros diálogos, né? Ela aparece na vinculação da negação do conhecimento definicional nos diálogos como Carmen, no diálogo como Eutífron, né? Como Eutífron, Carmen, Isulaques, etc. E também na recusa, como aparece também na apologia de Sócrates, com relação à recusa do conhecimento, do melhoramento dos jovens, né? Tornar os jovens melhores. Okay? Mas também, por sua vez, deve-se reconhecer que o próprio Sócrates, em vários diálogos, também admite o saber. Né? Então, a gente pode ver, por exemplo, no Eutidemo 293 BC, Sócrates reconhece que sabe muitas coisas, embora coisas pequenas. Né? O verbo que ele utiliza para saber aqui é epistatar, né? E o que ele quer chamar aqui de coisas pequenas é esmicrar. Esmicrar aqui no contexto do Eutidemo pode ser tanto no sentido de coisas pequenas de menor valor, né? Já no Eutífron, o Sócrates sugere parâmetros de resolução de impasse, por exemplo, o cálculo e as medidas, como se eles fossem parâmetros epistemicamente seguros, né, confiáveis. Okay? Ao contrário de questões em torno do bem e do mal, do justo e do injusto. Né? Tal postura parece reforçar a negação do saber frente a questões éticas de maior valor, notadamente aquelas manifestadas no saber definicional. Na própria apologia, do 29 BC, Sócrates afirma saber, o verbo para saber é eidena, ele sabe, diz que sabe, que fazer algo danoso é mal e vergonhoso, bem como desobedecer um superior. No Gorgias, por sua vez, Sócrates diz saber, o verbo aqui para saber é eidenai, ele diz saber bem que aquele que tentar enviá-lo para a prisão seria alguém vil, poneros, diz. Uma vez que nenhum homem probo faria isso com um inocente. Okay? Então a gente encontra justamente em diálogos evidências textuais que parecem ser aparentemente contraditórias, né? Ou seja, algumas passagens do texto parecem indicar que Sócrates nega ter um conhecimento, principalmente conhecimento de definições, né, sobre o que é algo,
e conhecimento sobre o melhoramento dos jovens e sobre certos temas éticos, né? E em outros textos, em outras passagens, né, digamos, de textos e de diálogos, ele parece claramente apontar que ele tem conhecimento, claro, sobre questões de ética e também questões mais radicais, ok? Inclusive, por exemplo, no Laques, né, o próprio Nícias atribui uma tese, né, que ele toma como ponto de partida uma tese que ele atribui a Sócrates, ok? Então, você vê justamente essas evidências textuais que aparentemente são contraditórias. Por que eu digo que são aparentemente contraditórias? Elas são aparentemente contraditórias se não se reconhece justamente a que tradição, essa tradição sapiencial, que é o pressuposto epistemológico subjacente à discussão dos diálogos socráticos, de forma geral. Essa tensão vai até o Meno, né? Ela só é rearticulada precisamente a partir do Meno e depois da formulação da teoria a teoria das formas no Phaedon, ok? E essa estrutura, esse quadro epistemológico, ela situa justamente dentro do que eu disse, essa estrutura vertical entre o saber divino e a condição da ignorância, da amatia. E esses dois termos, né, esse termo inferior e esse termo superior, são os limites, né, de uma estrutura tensional que está dada na sabedoria humana, na antropina sofia. E essa antropina sofia é justamente o saber, essa condição epistêmica tensional que o Sócrates tenta se manter dentro do quadro do elencos, da estrutura refutativa. Okay? É esse saber tensional que Sócrates tenta articular como o ponto, uma espécie de via média entre essa tensão, entre esses extremos que ele herda dentro da tradição sapiencial. Então, é esse quadro teórico, basicamente, que a gente tem que levar em conta para a gente entender justamente o problema da denegação do saber ou da admissão do saber por parte nos diálogos socráticos. Então, esse é o ponto que a gente vai ter como ponto de partida justamente para discutir a questão da ironia socrática, né? Que será o vídeo que eu farei posteriormente, a pedido do meu amigo Matheus Tiburcio, do canal Psiquetnon. Então, peço a vocês aí que curtam o vídeo, se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aí, né? Se inscrevam no canal, assinem toquem aí na sineta, né? E comentem aí o que é que vocês acharam do vídeo, né? Deem um feedback aí sobre o que vocês acharam, que foi bom, que foi legal, etc. Áudio, vídeo, o próprio conteúdo do vídeo, etc. O conteúdo que eu disse, etc. E um aviso aí para o pessoal que está interessado no vídeo sobre relativismo também, né? Não se preocupem que eu farei um vídeo separado sobre cada um dos tipos de relativismo e apresentando as refutações, as críticas a cada um dos tipos de relativismo, ok? Beleza aí, pessoal? Um abraço e até logo.